E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo. Hoje nós iremos entender como fazer o cálculo do REM, baseado na volatilidade de um determinado período. Para poder a gente fazer esse cálculo, a gente vai utilizar de duas ferramentas, o indicador Tree Range, assim como também uma planilha que vai ajudar a gente a definir a quantidade exata de períodos a serem analisados. A primeira ferramenta que iremos repassar a todos vocês é exatamente a questão da planilha. É essa planilha que vai auxiliar a gente a definir o número de períodos adequados ao nosso perfil operacional e ao nosso objetivo junto ao tamanho do renco a ser definido, beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês ela aqui rapidinho, pronto. A planilha é essa daqui, tá? A gente vai disponibilizar no link aqui embaixo. Vamos lá. Para analisar, a gente precisou criar alguns parâmetros de análise, beleza? O período analisado é um parâmetro de comparação, certo? O método de análise, é o período a ser analisado, compatível. O tempo gráfico é o tempo que é mais coerente à nossa análise e à nossa operacional. O período exponencial ele vai ser calculado automaticamente, demonstrando exatamente qual dado você deve importar para a nossa próxima ferramenta, que é o indicador que a gente vai tratar mais um pouco à frente. Vamos também mostrar a questão da própria volatilidade, Então, isso aqui é o dado que a gente vai precisar inserir para que ele faça o cálculo do tamanho do renco de maneira ainda mais assertiva. Então, assim, pessoal, no primeiro momento, por que é que nós iremos analisar a questão do período, No caso, uma semana, 2 semanas, um mês? Porque nós sabemos que o pregão existe em 9 horas. Certo? Então, nós temos que pegar essas 9 horas e subdividi-las em minutos, transformar as horas em minutos. E a partir dessa distinção de horas em minutos é que a gente vai conseguir calcular o tamanho do renco adequado ao nosso perfil operacional. Por exemplo, se o fulano trader ele tem um perfil de operações mais longas, ele não vai utilizar um gráfico de 1 minuto, correto? O ciclano trader ele tem um perfil mais arrojado, mais alavancado, com menos exposição, menos tempo de exposição. Então, ele não vai ficar 1 a 2 horas na frente da tela, ele vai querer permanecer 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto. Então, assim, vai realmente depender de cada perfil. Por isso que a gente recomenda que faça pelo menos esse cálculo, tá? Que esse é um dos métodos, tá, pessoal? Esse é apenas o método mais utilizado para que você consiga definir o tamanho do renco adequado ao seu perfil operacional. Porque o operacional em si, ele independente do tamanho do renco, vai ter, é claro, sim, suas particularidades, porém, ele não vai mudar a sua leitura, beleza? Como eu estava falando, já que a leitura do operacional ela não muda, o que é que a gente precisa adequar? Somente o tamanho do renco. E quando a gente descobre o tamanho do renco, a gente fica ainda mais tranquilo com relação ao operacional. E a forma que a gente encontrou para facilitar ainda mais para vocês é justamente essa questão dessa planilha. Por quê? Essa planilha já está com as suas formas programadas, de maneira que você consiga definir, baseado na sua leitura operacional ou a sua adaptabilidade operacional, o tamanho baseado na questão dos minutos, tá certo? Aqui, até 5 minutos, a gente vai analisar os últimos 5 pregões, ou seja, uma semana de pregão. A partir de 30 minutos, a gente vai começar a analisar 2 semanas de pregão, porque a gente vai precisar de uma volatilidade média desse período. E a partir de 60 minutos é que a gente vai precisar realmente analisar o mês anterior inteiro, baseado na volatilidade, para poder fazer o cálculo de maneira ainda mais assertiva. Como eu falei, esses 2.700 períodos, exatamente a questão das 9 horas, transformados em minutos, analisando a última semana, beleza? Então, assim, se até 5 minutos, se eu botar aqui, eu quero trabalhar com a volatilidade média de 2 minutos dos últimos 5 pregões. Então, cai para 1.350 períodos. Eu quero trabalhar com 4 minutos. 4 minutos. A volatilidade média com relação aos períodos, então, já cai para 675 períodos exponenciais. Do mesmo jeito aqui, a partir de 5 minutos, a gente consegue também trabalhar essa questão aqui até 30, por exemplo. Se eu quero trabalhar com uma volatilidade média de 10 minutos, ele vai me calcular o tamanho adequado a esse período a ser analisado, baseado nas últimas 12 semanas. 20 minutos, então vai também ir diminuindo, até os 30 minutos mesmo. E assim, também a partir dos 60 minutos, que aqui seriam 180 períodos exponenciais a serem analisados. Um detalhe a ser levantado é exatamente isso. Isso aqui a gente vai fazer pelo menos uma vez por semana ali entre o pregão de sexta e o pregão de segunda, antes do pregão abrir na segunda, tá certo? Por quê? Porque a volatilidade começar a entrar dentro do período fora dessa janela de análise pode influenciar negativamente a sua análise com relação ao tamanho do renco.
Agora que entendemos a questão do motivo no qual a gente utiliza o pre-range e a planilha, a gente vai agora para o gráfico, certo? Deixa eu só diminuir essa tela aqui. Aqui a gente já está no gráfico. Se o nosso perfil operacional é mais arrojado, trabalha com o gráfico baseado em o tempo médio ali de 1 minuto, 2 até 5, então eu venho aqui para essa primeira aba daqui de cima. Até 5 minutos, então, eu vou analisar essa primeira aba, essa primeira linha, na verdade, né, pessoal? Essa primeira linha. Então, se eu quero trabalhar com um gráfico de 2 minutos, eu venho aqui e boto 2 minutos. Ele vai me dizer que o período a ser analisado é 1.350 períodos. Quando a gente chega aqui no gráfico, a gente coloca aqui 2 minutos, certo? E aqui, na hora de plotar o gráfico, deixa eu até zerar aqui para facilitar para vocês, tá? Aqui é o gráfico normal, a gente plota uma aba nova, perfeito. Clica com o botão direito, inserir indicador, a gente vem aqui True Range. Na hora que plota True Range, a gente insere aqui em nova janela. Ok. Ele vem assim, ó, todo bonitinho, analisando apenas um único período. Apenas uma única barra, um único candle. Porque assim, a gente sabe que o True Range ele é baseado nos últimos períodos. E como o gráfico de minutos ele é formado por candles levam tempo para a sua formação. Então, automaticamente ele vai medir, né? Nesse primeiro momento, ele vai medir a volatilidade de cada barra dessa daqui. Então, a volatilidade da última barra foi 190. Se a gente vem para essa outra barra aqui, ela caiu para 4 de volatilidade. Então, assim, a gente tem uma distinção a cada barra, certo? Como a gente vai precisar apenas analisar a média de acordo com o tamanho do período que a gente vai precisar, a gente vem aqui nessa planilha, então ele está dizendo que são 1.350 períodos exponenciais. Então eu venho aqui, já defini o gráfico, né, do ativo para 2 minutos, agora basta eu alterar a propriedade aqui do indicador. Então eu vou colocar como exponencial, para ser o mais próximo da realidade possível, e coloco aqui 1.350. Quando eu coloco 1.350, ele me retorna 141,23 aqui embaixo. E aí a gente vem aqui, ó, 2 minutos, 1.350 períodos exponenciais, volatilidade do índice, vou botar 141,23. E aí ele vai e me diz o tamanho do renco compatível ao período a ser analisado e utilizado. Então ele vai me dizer que os meus 2 minutos é o 14R. Então quando a gente vem aqui depois, só vem aqui, ó. Deixa eu até botar aqui outro gráfico. Criar uma cópia. Vou apagar esse indicador. E vou colocar aqui 14R. Ó, tá vendo? Então, assim, quando a gente consegue, né, definir o tamanho de renco adequado ao perfil operacional para facilitar e limpar a leitura, né, a gente consegue ter uma assertividade ainda maior com relação ao operacional a ser trabalhado. Deixa eu até fazer a montagem aqui rapidinho no nosso template operacional. Então é isso. Ó, como fica mais limpo a questão da leitura operacional baseada no gráfico, né? Então, assim, a gente consegue ter uma limpeza operacional ainda maior, a gente consegue ver alguns gatilhos com mais clareza e, é claro, a gente vai conseguir ver e adequar ao nosso perfil operacional. No caso aqui, sendo de operações curtas, 14R, dois alvos, duas vezes o meu stop, né? Então, assim, quando a gente faz a continuidade da análise, a gente vai voltar aqui para a planilha e vai agora trabalhar os 5 minutos. Então, bota aqui 5 minutos, né? Lembrando, isso aqui é até 5, aqui é a partir de 5 até 30 e aqui é a partir de 30 até 60. A gente volta aqui, 5 minutos. Os 5 minutos ele vai me dizer que um período a ser analisado é 1080. Então a gente volta aqui, 1080. Então aqui 1080 ele já está analisando já as 2 últimas semanas, tá, pessoal? Aplica, ok. E aí aqui eu mudo também, né? O ativo também tenho que mudar, 5 minutos. E aí ele vai me dizer aqui, 230 por 0,49. Então a gente vem aqui, ó, 230,49. Ele vai me calcular aqui que o tamanho do renco adequado para os 5 minutos é de 23R, certo? E aí vai trazendo a limpeza, a clareza operacional para dentro do ativo. Vamos supor, agora eu quero o de 60 minutos, né? Eu coloco aqui plot 60 minutos, ele vai me dizer que o período a ser analisado é 180. Eu venho aqui e coloco o quê? 180. E ele vai me retornar 824,64. Eu pego aqui 824,64. E aí eu consigo localizar minha tela operacional através disso. Ó, eu consigo ver que nos 2 minutos o meu renco é 14R, no meus 5 minutos é 23R e no meu diário vai ser 82R. Um detalhe super, super importante que eu tenho que trazer para vocês é exatamente a questão de utilizar o gráfico cheio, certo? Eu trouxe o mini apenas para fins educativos, mas o cálculo vocês devem fazer dentro do cheio. O input
né? Por quê? Porque vai gerar o histórico não apenas do contrato atual, mas já ali, ó, já vai analisar 2 anos. Então, assim, é muito mais válido e muito mais tranquilo de operar dessa forma, fazendo o cálculo e transportando ele lá para o mini, certo? Os mesmos critérios vocês vão fazer para o dólar, né? No caso aqui, dólar, você vai colocar aqui, ó. Aí eu quero trabalhar 2 minutos no dólar. 2 minutos no dólar, eu mudo aqui também o tree range para 1.350, ele vai me dizer que é 3,76. Então, vendo aqui na planilha, 3,76. Ele vai me dizer que é o 4R. O 4R ele é compatível à análise do tamanho do renco de 2 minutos. E assim vai sucessivamente. 5 minutos, 1080. Eu boto aqui 0,5 minutos. E aqui no gráfico também coloco alterando para 1080. E com isso me retorna 6,92. Eu boto aqui 6,92. Ele automaticamente calcula aqui que é o 7R, o compatível aos 5 minutos. Eu boto aqui 7R, 5 minutos. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem estar falando aqui, comentando abaixo do vídeo, certo? Assim como também procurando a gente pelo Telegram, até mesmo pelo Instagram, ok? Um grande abraço, cheiro um queijo a todos e ótimos trades. Agora, como um bônus, para quem já entendeu a como calcular o renko da maneira mais tradicional, mais usual, que é através do indicador tree range, a gente vai agora ver um método ainda mais fácil, tá, pessoal? Meio que um professor de matemática, né, ensina da maneira mais complicada para vocês entenderem a essência, e aí agora vocês vão receber como bonificação esse indicador, que é ainda mais fácil ainda de se trabalhar para calcular o tamanho do renko, beleza? É o seguinte, para ações e futuros, vai ter uma certa distinção, mas é coisa básica, tá, pessoal? Por exemplo, ações vocês vão analisar o mês, certo? Para futuros, no caso do dólar, você vai utilizar 60 minutos e para o índice você vai utilizar 1 minuto. No entanto, você não vai utilizar o contrato, você vai utilizar a série histórica, no caso do dólar, dólar futuro, no caso do índice, índice futuro. Beleza? Vamos lá agora. Vocês estão vendo aqui minha tela, ela já está configurada, certo? Dólar futuro, índice futuro, no caso aqui ações. Ações a gente vai utilizar a questão do mês. E aí eu vou plotar o gráfico. Lembra que aqui na minha tela tinha o tree range, né? Eu já eliminei o tree range daqui. A gente vai trabalhar apenas esse daqui, ó. Cálculo renko. Botou o cálculo renko, ele vai plotar 4 linhas, certo? Essas 4 linhas são o quê? As duas de cores mais fortes, laranja e vermelho, vão ser os gráficos maiores. E os gráficos menores ali, intermediários ali, que a gente pode estar utilizando como padrão de entrada, são os gráficos na cor azul e na cor branca, ok? Daqui um ok, pronto. Plotou meu gráfico. Vocês estão conseguindo ver aqui, né? 3,95, 198, 099, 066. Por quê? Porque isso aqui estão em ações, ele está analisando o último mês. Então ele vai analisar a questão do último mês e vai me dar como parâmetro esses tamanhos de renko aqui, onde a gente vai poder arredondar para mais, certo? No caso aqui, um renko, 2 ali, 4. Então, assim, para gráfico de entrada, a gente vai analisar o último mês. Isso dentro de ações. Para futuros, no caso aqui do dólar, como eu falei, né? A gente vai analisar 60 minutos da série histórica e ele vai retornar para a gente isso aqui, ó. Gráfico menor, 4R, intermediário ali, ó, 6R, né? Um gráfico de análise de tendência, o 11R, ó, como vocês conseguem visualizar aqui, 10,79. E o gráfico da tendência macro, 22R. Então a gente consegue ter essa leitura ainda mais clara quando a gente trabalha com esse indicador, beleza? E vindo aqui para o índice, tem um detalhe super importante. A gente vai ter que entrar na propriedade do indicador para poder fazer uma alteraçãozinha nos parâmetros, tá certo? Mas é alteraçãozinha simples. Clica o botão direito, propriedades do cálculo do indicador, vem em parâmetros e você vai selecionar underline índice aqui. Vocês colocam o valor sim, né? Vocês já vão conseguir visualizar aqui, ó. Ok? Tá vendo que ele até mudou? Então, a gente vem aqui, série histórica, 1 minuto, ele plota pra gente essa informação. Ó, gráfico macro do período, 99R, gráfico intermediário ali pro dia, 50R, e os demais, 25R e 17R. Deixa eu até ampliar aqui o gráfico, o indicador. Não, vocês conseguem visualizar ainda com mais clareza essa facilidade que o indicador traz para calcular o tamanho do renko, para ser utilizado, seja no dia, seja na semana, seja no mês, enfim. O seu perfil operacional é que vai dizer a sua funcionalidade. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, só procurar a gente lá no Telegram, que a gente resolve todas essas questões por lá, e ou até mesmo pelo Instagram. Um abraço a todos. Tchau, tchau.